Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Não esqueça de conferir os links na descrição que eu vou colocar esse post que a gente vai conversar sobre hoje por ali, junto com outros links bem interessantes para você acessar a respeito dos conteúdos que a gente produz aqui no canal, incluindo lives, a nossa loja com camisetas e canecas. Dá uma conferida aí depois que vai valer a pena. Algum tempo atrás a gente fez essa entrevista aqui, mais especificamente no dia 27 de março ela foi publicada com o Will Cook, que é um dos principais aí gerentes de produto da Canonical, especialmente se relacionado ao Ubuntu Desktop, né, o lado desktop da força aí. E eu fiz uma série de perguntas para ele aí, baseado em coisas que vocês sugeriram lá no nosso fórum. Inclusive aqui eu abri um tópico pedindo coisas que vocês gostariam de saber, né? Disse aqui que a gente ia entrevistar o Will Cook, o que eu gostaria que vocês dessem sugestões de coisas que vocês gostariam de saber a respeito do Ubuntu e tal. Teve uma imensa participação aqui, muito obrigado para todo mundo que participou. A gente até comentou brevemente a respeito das respostas dessa entrevista numa live, né, num Friday Show, que depois virou podcast até inclusive, que você pode ouvir no Spotify, que você pode ouvir no Google Podcasts, no Castbox, etc. E agora chegou a vez de eu comentar cada uma das respostas que ele deu aqui, colocando a minha opinião por extenso, por assim dizer. Esse vídeo aqui, eu sei, será longo, por isso prepara aí o seu café, fica aí confortável, presta bastante atenção porque daqui a gente tem algumas coisas que podem refletir diretamente no futuro do Ubuntu aí, seja para o bem ou infelizmente para o mal, né, dependendo do seu ponto de vista. E tem muitas novidades interessantes que parece que estão para chegar. Então depois da vinheta a gente começa a analisar essa entrevista sensacional que o Will ofereceu pra gente. Essa aqui na verdade era uma das perguntas, né? Mas eu coloquei como uma apresentação. Eu perguntei quem era na verdade o Will Cook, né? Para ele se auto-apresentar e também dizer qual a função dele na Canonical. Ele respondeu o seguinte, é importante que você saiba também qual a função dele, né? O Will diz que é o diretor de engenharia do time do Ubuntu Desktop na Canonical. O time de desktop seria o responsável então por tudo que a gente vê na tela, então desde a interface aos aplicativos, passando por componentes centrais do sistema que ele aponta aqui, como o Pulse Audio, que é a parte ali de som do sistema, o BlueZ, que é a parte de Bluetooth, Network Manager, o gerenciador de rede, enfim, essencialmente tudo que tem de diferente da versão de servidores do Ubuntu para a versão em desktop é de responsabilidade do time liderado pelo Will Cook. Ele também tem uma conta no Twitter, que eu não coloquei aqui, mas inclusive foi por onde eu contatei ele inicialmente, que vocês podem seguir porque eles sempre estão, enfim, comentando sobre coisas que está saindo do Ubuntu. Vocês podem enviar comentários para eles, etc. Vale bastante a pena seguir, eu vou colocar aí na descrição do vídeo. Vamos lá para a primeira pergunta então. Grande parte das dúvidas que nós colhemos é sobre o Ubuntu Desktop e a sua relação com o ecossistema GNOME, né? Como o Ubuntu, a partir do 18.04, tivemos uma LTS agora com o GNOME entrou um pouco antes disso até, na verdade, né? Mas foi no 18.04 que a gente viu uma implementação, digamos assim, séria do que a Canonical esperava fazer com o Ubuntu, pelo menos naquele momento. Então a gente teve bastante dúvidas em relação a isso. Eu mesmo tenho um pouco de dificuldade de usar o GNOME, mas como você pode ver eu tenho tentado me forçar um pouco a isso, porque tanto o Ubuntu quanto o GNOME, eles são meio que o padrão do mercado Linux aí, e é natural que algumas pessoas não gostem, algumas pessoas discordem, mas de toda forma são boas, na verdade são ótimas ferramentas, mas existem algumas coisas aí no passado do Ubuntu, como o Unity, por exemplo, que fazem com que a gente tenha uma sensação de que abriu mão de certas coisas nessa mudança. Tipo, não foi algo que veio para somar pra gente, ainda que ao longo do texto a gente vai entender, você vai ver que essa mudança na verdade facilitou a vida de quem desenvolve o Ubuntu e voltou a integrar a Canonical mais na comunidade Linux, na comunidade open source, que ela tinha se distanciado ligeiramente no sentido de trabalhar mais diretamente com as comunidades que desenvolvem outros softwares que ela mesma utilizava em alguns momentos no próprio Unity, como algumas coisas vindas do GNOME. E realmente a maior parte das perguntas foi relacionada ao GNOME que vocês fizeram lá no fórum.
eu coloquei aqui claramente, vocês não concordam com a forma tradicional ou original do workflow do Gnome padrão, aquele vanilla que a gente sabe. Por isso que tem uma barra do lado esquerdo, por isso que tem os indicadores de aplicativos, por isso que tem o desktop ativo, enfim. Eles foram para o Gnome, mas não foram realmente para o Gnome, né? Dessa forma, vemos algumas extensões e funcionalidades que são adicionadas pela Canonical ou Ubuntu para que ele funcione mais ou menos como os tempos antigos do Unity. O lance da barra na esquerda, enfim, acho que você entendeu, né? Gostaríamos de saber se, no futuro, podemos esperar uma espécie de Ubuntu Shell, assim como fazem outras distros como o Orion OS, o Endless OS, para criar uma experiência única e integrada ao Ubuntu, desde que o ambiente de desktop Gnome acabou adicionando várias funções interessantes, mas também acabou removendo grandes recursos, como os menus globais, o HUD especialmente, uma dock mais inteligente e uma otimização no aproveitamento do espaço de trabalho. Inclusive eu coloquei aqui para ele o link de uma montagem que eu fiz, que eu publiquei no Twitter, uma configuração, uma personalização que o pessoal curtiu bastante, olha só. E esse visual aqui lembra muito mais o Unity, né? Os botões na esquerda, os menus globais, isso aqui é o Gnome, tá? O Gnome Shell. Com a barrinha ali e tal, o menu em cima. São pequenos detalhes que eu sempre pensei que poderiam ser adicionados talvez ao Ubuntu. Só que o que a Canonical faz hoje em dia, além de personalizar um tema que agora no 1904 está extremamente bonito, pelo menos eu achei ele deslumbrante a forma com que ele está, esse tema Yaro com os ícones também de mesmo nome, né, antigamente chamado de Suro. Esse tipo de coisa aí deu uma rejuvenescida que o Ubuntu realmente precisava. Mas o restante das coisas, elas são especificamente extensões que não podem ser desabilitadas no sistema, pelo menos não de uma forma tão convencional, para evitar justamente que o ambiente se quebre, porque extensões elas são teoricamente frágeis, elas são incompatíveis entre versões do Gnome, quando elas não têm um desenvolvimento muito ativo, não é tipo uma coisa que você poderia colocar supostamente em um produto final, a menos que você tome conta dessas extensões. E é por isso que a Canonical fez fork aí dos indicadores, da Dash to Dock para colocar ali na esquerda, etc. Tá? É por causa disso. Mas eu questionei ele sobre a possível existência de um Ubuntu Shell, porque eu tenho absoluta certeza que muitas coisas que eles gostariam de colocar no Ubuntu não são possíveis de se fazer, pelo menos através de extensões. E eu acho que criar um fork do Gnome Shell por inteiro talvez seja uma medida exagerada, mas certamente seria um caminho. Por isso que eu citei o exemplo do Orion OS e o Endless OS. Eles querem uma experiência diferente para os seus usuários. E para isso, só meter um monte de extensões talvez não resolvesse o negócio, além de deixar o sistema supostamente frágil, porque pode alguém acabar apagando algum arquivo que não deveria, pode corromper uma extensão, pode dar uma série de problemas que talvez não acontecesse se esses recursos fossem algo integrado ao próprio shell que eles estão oferecendo. Por isso que eu perguntei disso. Aí o Cook respondeu o seguinte: nós não temos nenhum plano de criar um fork do Gnome Shell. Então isso já deixa claro a posição deles em relação a isso. Quando anunciamos que estaríamos voltando o nosso desktop para o Gnome, perguntamos para a comunidade quais seriam os recursos do Unity que as pessoas gostariam que fossem mantidos. Só que infelizmente esse é o tipo de pesquisa que só quem realmente estava por dentro disso aqui foi opinar. Talvez a Canonical... Não, a Canonical sabe disso, mas sei lá, né? Esse tipo de coisa aqui, provavelmente, não foi exatamente nos ouvidos de quem mais se importava com o workflow do Unity. Sabe? Foi para pessoas de dentro da comunidade, mais engajadas, aquele tipo de pessoa que consegue usar qualquer coisa. Enfim, a gente teve aqui uma série de pesquisas que pelo menos foi legal que eles fizeram. Foi algo que eles não tomaram decisões por si só, né, por conta própria. Eles colocaram nas costas da comunidade um pouco dessa responsabilidade também. Enfim, acabou criando-se um layout novo para o Ubuntu, de certa forma, que fez com que as coisas funcionassem um pouco melhor. Mas, por exemplo, aqui, onde que o pessoal onde que o pessoal queria que os botões de maximizar, minimizar e fechar ficassem. Se você vai usar o Gnome, de fato, colocar eles na esquerda vai meio que contra o design original de como o pessoal do Gnome pensa as aplicações que são integrantes do sistema, como o Nautilus, na verdade qualquer aplicação Gnome.
De fato, colocar na esquerda não fica tão pior assim se a gente for fazer, dá para fazer isso pelo Gnome Twix, você só inverte o lado, ó. A gente pode até fazer um pequeno teste aqui, esse aqui é o Nautilus, certo? Os botões de fechar estão ali, enfim, encaixa, entendeu? Só que aqui entra aquele lance assim de que a comunidade não é designer necessariamente, a comunidade não tem, sei lá, necessariamente, né, inteligência de design de interface. E colocar na esquerda faz com que quando você fecha uma aplicação, ela obrigatoriamente seja mais próximo da barra. O Gnome mesmo não tem essa intenção, por outro lado. Ele tem aquela intenção de que você sempre fique ali ou batendo com o mouse no canto, lá em atividades, ou pressionando a tecla Super, dando Alt Tab, enfim, usando talvez menos o mouse possível. Mas o Unity não, ele era uma interface muito boa para quem usasse, por exemplo, o dedo para usar a interface ou algo do tipo. E quando você fecha a janela na esquerda, você já está próximo de abrir outro aplicativo porque a barra também está na esquerda. Esse tipo de decisão é meio complicado de você deixar somente nas costas da comunidade, porque a voz do povo, nesse caso aqui, não é necessariamente a mais inteligente para o seu produto final. Mas você está entregando, pelo menos aqui agora eles têm isso, né? O Ubuntu tá assim porque a comunidade votou assim, então a gente obedeceu eles. Ou seja, eles não tomaram a frente para dizer, não galera, é assim e assim é melhor, vocês vão ver. Como aconteceu com o Unity em muitos casos. Não há dúvida de que o Unity no passado quebrou muitas amizades, digamos assim, entre o Ubuntu e alguns de seus usuários, mas também não há dúvida que o Ubuntu alavancou, que o Unity alavancou muito o Ubuntu ao longo do tempo e se tornou a cara não só do Ubuntu, mas a cara do Linux para muita gente, com aquele visual que era inteligentíssimo de se trabalhar, com vários probleminhas técnicos comparados ao que a gente tem hoje, mas muito inteligente de se utilizar. Eu demonstrei essas coisas que eu estou falando aqui na prática em um vídeo que eu fiz algum tempinho atrás, aí, não tanto tempo atrás assim, para falar a verdade, que é um comparativo entre o Unity e o Gnome, para a gente tentar entender o que a gente ganhou e o que a gente perdeu nessa troca como usuários do Ubuntu. Então, continuando aqui, através dos resultados, nos ficou muito claro que as pessoas usando o Ubuntu em um desktop gostavam do jeito que as coisas funcionavam e tinham uma forte preferência em manter as coisas funcionando o mais próximo possível do que era o Unity. Provavelmente, se você fosse perguntar, eles não queriam nem que o Unity fosse removido, né? Enfim, isso quer dizer que a presença de coisas como o lançador de apps, o Top Icons, a forma com que o Alt Tab funciona, etc. Tudo isso foi mantido através de algumas configurações que eles fizeram, mantido até certo ponto, né, a gente pode dizer. Nós usamos o modelo de design padrão do Gnome, mas onde podemos ver uma forma diferente de fazer algo, nosso time de design cria sugestões. Sugestões, não soluções. Nós trabalhamos junto para tentar alcançar um consenso. Em algumas ocasiões nós não concordamos. E nesses casos estamos livres para criar patches e mudar o comportamento do Ubuntu. Nossa meta é fazer o Gnome tão bom quanto ele puder ser parceiros ao invés de consumidores. Trabalhando juntos, estamos construindo um produto melhor para todos. Isso aqui é uma coisa muito legal. De fato, quando você trabalha com o Gnome do jeito que eles estão trabalhando agora, ajudando a melhorar o desempenho e tudo mais, essa parte, por exemplo, do Gnome 3.32, que é o que o 1904 está usando agora, e outras distros também estão, Fedora 30, essas coisas assim, é em parte muita colaboração da Canonical para essa otimização de desempenho, junto com outras comunidades como o Red Hat e tudo mais. E realmente a gente vê esse resultado, é uma coisa muito boa. Os trabalhos e esforços da Canonical melhoram o Ubuntu e melhoram outras distros que usam Gnome também nesse aspecto, e é legal ver que eles têm essa autonomia, eles ainda pensam dessa forma de não, beleza, isso aqui não serve para o Gnome padrão, então a gente coloca no Ubuntu apenas porque a gente acha que vai ser benéfico. Mas eu acho que eles ainda não chegaram lá exatamente em como eles gostariam que o Ubuntu com Gnome fosse. Tem as próprias extensões que são utilizadas, elas precisam de algumas implementações e melhorias, porque até mesmo os próprios forks que eles criaram, como o da Dash2Dock, tem muito menos opções em sua configuração padrão do que a Dash do Ubuntu, do que a Ubuntu Dock, como eles chamam a extensão. E a gente vai falar disso aqui mais pra frente, vocês vão ver.
Se os membros da comunidade tiverem ideias sobre como o Gnome pode ser melhorado, eu sugiro se engajar com o projeto Gnome. Compartilhe suas ideias, mostre o seu ponto de vista e qualquer pesquisa ou relato que você tenha feito para apoiar tal ponto. Ajude os outros a entender o que você pensa que deveria ser alterado através de mockups e desenhos. Você encontrará uma comunidade Gnome que é muito aberta a discutir ideias. Se você é um programador, você também pode criar você mesmo os patches e enviar, mas não deixe de se envolver com o projeto. Sem dúvida, se você é programador, você pode ajudar a se engajar com o projeto Gnome. A gente já fez alguns vídeos aqui mostrando como se faz esse tipo de coisa. Mas, sinceramente, na minha modesta opinião, o Gnome não é nem um pouco aberto a sugestões de fora. O feedback de pessoas que não estão dentro do projeto, que são exatamente as pessoas para as quais provavelmente os desenvolvedores estão fazendo também os seus softwares, eles são menos relevantes, enfim, não são tão considerados aparentemente. Eu não sinto essa abertura, tá? Eu sei que talvez quem trabalha no Gnome pode dizer, não é bem assim, tem isso, tem aquilo. Eu estou dizendo que é só uma sensação que me passa, certo? É uma sensação que me passa. Quando eu enviei sugestões de correções para o Cinnamon, por exemplo, que é um outro ambiente gráfico ali, eles também disseram que não, a gente vai avaliar certas coisas aqui e tal, mas a própria forma de diálogo me pareceu mais amistosa e eu fiquei com aquela sensação de estar ajudando de alguma forma. Quando eu ajudei a traduzir o Deepin, por exemplo, a gente também teve um diálogo bem mais vertical. Você quer ajudar a traduzir? Ó, só pega isso aqui e já traduz. Eu aprendi como se faz as traduções do Gnome agora, estou tentando trabalhar para ajudar nas traduções também dessa interface, mas pelo Gnome ser gigantesco, por ter uma imensa responsabilidade, é um projeto grandioso, extremamente complexo até certo ponto, aí, porque por mais que seja open source, tem uma série de aplicativos que fazem parte do escopo. Realmente, para alguém completamente alheio ao Gnome chegar e começar, eu não sinto essa facilidade toda. Mas eu gostaria muito que isso mudasse. Eu gostaria que isso fosse, tipo, todo mundo que utiliza um sistema que usa Gnome, que se sentisse compelido a ajudar de alguma forma, que viu algum erro, pudesse fazer isso de uma forma mais eficaz. E por isso que eu sugiro, inclusive, se quiserem, a comunidade Gnome Brasil talvez assista esse vídeo, não sei, em parceria com a gente aqui, ou de alguma forma, a gente crie vídeos mostrando como se faz para colaborar com a comunidade, talvez, né? A gente poderia fazer vídeos mostrando como se faz para traduzir algo, como se faz para, enfim, enviar uma ideia que você tem, mandar feedback, encontrou um bug, como que se faz esse processo, porque o mundo de desenvolvimento de software é uma coisa completamente alheia do que a comunidade de usuários comuns de computador tem, né? E eu sei que as comunidades Linux elas precisam atrair desenvolvedores, mas antes do cara ser um desenvolvedor ele é um usuário geralmente, então a gente precisa respeitar essa escadinha, na minha modesta opinião. Outra questão relacionada ao tópico Gnome é por que a Canonical não escolheu usar a versão padrão do Gnome para desktop, como o Fedora usa, por exemplo, né? Aí ele simplesmente emendou as coisas que ele já tinha falado antes, como eu descrevi na pergunta anterior. Nós ouvimos a nossa comunidade e vimos quais recursos as pessoas queriam no desktop. Isso significava que nós não poderíamos entregar uma versão padrão do Gnome. Entretanto, todos os recursos disponibilizados por padrão no Ubuntu são feitos através de Session Overrides. Isso significa que nós não estamos criando patches para o Gnome para implementar tais recursos. Como eu disse, são basicamente acrescentar extensões que não podem ser desabilitadas. Dessa forma é fácil voltar ao Gnome Vanilla se alguém desejar. De fato é bem fácil, nós já fizemos conteúdos mostrando como faz esse tipo de coisa aqui. E nesse ponto de vista, talvez o Gnome possa ser encarado como se fosse o famigerado Android puro, né? Onde você tem, digamos, toda uma estrutura ali, um esqueleto para o sistema, que pode ser utilizado, inclusive, né? Mas que vai ser levemente ou muito customizado dependendo da distribuição que pegue para entregar os recursos que estão faltantes na versão padrão do Gnome. A gente pode encarar dessa forma, talvez seja uma visão um pouco mais, não sei, sóbria da situação, de ver o projeto Gnome padrão, Gnome Vanilla, né, como a gente chama, sem customizações, como algo nesse sentido. Eu descobri em um determinado momento que por muito tempo fui frustrado com o Gnome por ele remover área de trabalho, por ele remover indicadores, por ele remover, sei lá, enfim, funções de todos os tipos ali e tudo mais.
Mas na verdade a minha frustração efetivamente era com o Ubuntu, por ele estar tirando essas opções, porque o GNOME ele pode ser customizado, ele pode ser jogado para outros projetos, ninguém te obriga a usar GNOME. Mas eu sempre gostei muito do Ubuntu e eu gostaria de continuar utilizando ele. E ainda que eles fizeram essas modificações, ficou para mim mais utilizável, melhor, mais prático, mais produtivo. Mas a minha frustração que eu estava meio que descarregando no projeto GNOME, que tem todo um objetivo e um design traçado, uma forma de pensar bem específica, estava sendo direcionada para o lugar errado, né? Na verdade era o Ubuntu que estava tirando certas funções de um ambiente que eu estava extremamente habituado há anos, que era o Unity. A próxima pergunta: há algum tempo nós ouvimos falar que a Canonical tinha planos de alterar o GNOME Software, o Ubuntu Software, né, um pouquinho, com a intenção de torná-la mais interessante para a descoberta de novos aplicativos. Podemos realmente esperar isso no futuro próximo? Eu perguntei isso aqui porque eu tinha ouvido falar que eles estavam pensando em fazer um redesign da interface da GNOME Software. Na versão 3.32 a GNOME Software está bem mais rápida, mas de fato ela poderia ser melhor, sempre pode ser, né? Para mim a inspiração maior que as distros deveriam ter é a loja de aplicativos do Deepin, ou a App Store da Apple, ou até mesmo, por que não, a Elementary Store, né? O App Center do Elementary OS tem um design relativamente simplista, mas ainda assim bem bacana. No caso, a GNOME Software ela é um software bem parrudo porque ela acrescenta outras funções também, como esse gerenciamento de aplicativos Flatpak, Snap, que é uma coisa muito legal. Você pode instalar codecs por ela, você pode instalar drivers por ela. É bem completo se a gente for observar, né? E o visual dela é simples. Simplesmente tem um banner ali, algumas categorias, um Editor Speak ali embaixo, né, com algumas aplicações, especialmente no Ubuntu o pessoal da Canonical coloca Snaps, que é uma coisa legal também, a gente vai falar sobre isso depois. Mas de fato, poderia ter uma cara diferente que faria com que, da mesma forma que a Play Store do Android faz, faria com que você quisesse às vezes explorar as categorias só para ver se você acha um novo aplicativo legal. E o Will me falou: sim, nós estivemos trabalhando em ideias para prover mais informações do que apenas quais apps estão disponíveis ou o que você já tem instalado. Que é aquela coisa, né? O que você pode instalar, o que tem instalado para remover. Ainda estamos refinando isso, esperamos poder trabalhar mais nisso no ciclo do 19.10, que sai em outubro desse ano. Dessa forma, ele vai estar pronto lá para o 20.04, que sai em abril do ano que vem, que é a próxima LTS. Na minha modesta opinião, essa LTS tem tudo para ser provavelmente a melhor LTS dos últimos tempos. Aí, se o GNOME conseguir ser ainda mais afinado nas mãos do Ubuntu, eu acho que tem tudo para melhorar. Esses pequenos detalhes aí vão fazer diferença, como por exemplo uma loja de aplicativos um pouco melhor. Mas enfim, vamos lá, né? No ciclo Ubuntu Cosmic, que era o anterior, 18.10, nós podemos ver que houve uma grande melhoria no design em comparação com as versões do Ubuntu. Foi nessa versão do Ubuntu que nasceu esse novo tema, o que é ótimo. Porém, algumas partes do sistema que não repousam sobre a GNOME Stack são antigas e precisam de uma renovação visual, como o caso do aplicativo Software and Updates. Faz um bom tempo desde que o Ubuntu lançou alguma ferramenta para facilitar a vida dos usuários de desktop. Podemos esperar algo novo nessa área? Deixa eu tentar demonstrar o que eu estou querendo dizer. De novo, olha só, esse aqui é o design do Nautilus. Se você pegar uma outra aplicação GNOME, tipo GNOME Discos, por exemplo, você consegue perceber a coesão visual, né, que as aplicações têm. Quando ele tem aqui a posição dos menus, a posição dos botões, o tipo dos botões, as cores e tudo mais. Agora, aquele aplicativo em específico que eu falei é esse aqui, o Programas e Atualizações. Com o tema GTK ele fica ali assim, mas esse é um cara que está aqui no Ubuntu, que foi acrescentado o Live Patching, que inclusive eu não tenho ativado aqui. Ele é onde você instala os drivers e tal, inclusive saiu a opção drivers, né, do sistema. Quando você pesquisar ele encontra ainda esse aqui, mas seria uma alternativa diferente, né? Esse aqui é um software muito bom, é um software muito legal que permite que você faça muitas coisas diferentes, configure as atualizações do sistema. Eu mostrei inclusive recentemente como se entende essas configurações aqui, eu vou deixar linkado aí também. Mas de fato existem opções melhores, mais trabalhadas, formas diferentes de se fazer isso. E eu esperava melhorias em relação a isso, porque esse aplicativo em específico, posso estar enganado, mas ele está aí desde 2010,
2010, 2011, 2012, por aí. Ele é um software bem antigo. E aqui o Will respondeu o seguinte, ó. Nós frequentemente revemos o que há de melhor do mundo open source para tomar a decisão do que incluir no Ubuntu. Nós temos a intenção de reanalisar alguns aplicativos antigos que estão no sistema desde os dias do Unity 7 ou até mesmo antes. Você pode esperar para ver algumas mudanças exatamente no aplicativo Software and Updates, que é esse aí que eu mostrei agora, e nós queremos deixar tudo ajustado para melhorar a integração com o GNOME Desktop Environment. Então, por exemplo, algumas das configurações que atualmente estão em Softwares and Updates devem migrar para o GNOME Control Center. Estaremos trabalhando nisso para lançar com o Ubuntu 20.04 LTS. Muito bom! O que é o GNOME Control Center? O GNOME Control Center é o painel aqui de configurações do GNOME, certo? Tem algumas coisas aqui também que eu acho que poderiam ser alteradas, por exemplo, que eu acho que usuários não é um detalhe, e sobre poderia estar simplesmente no final aqui, eu poderia ter um botão sobre que abriria essa parte, eu não sei. Mas independente disso, no Ubuntu a gente tem, em outras distros acontece também, mas já que a gente está falando do Ubuntu, no Ubuntu a gente tem uma questão que é o seguinte, a parte de Software and Updates, ela não aparece aqui. Se você vai querer configurar algo, onde que você vai procurar geralmente? No painel de controle, supostamente, que esse aqui seria o equivalente a esse painel de controle, que a gente pode, enfim, fazer todas as configurações e personalizações que a gente quer. Só que, por exemplo, aqui a gente tem região idioma, você pode ver que está em português, e você pode adicionar outros layouts de teclado se quiser, mas se você quiser instalar os pacotes de idioma, não é por aqui que você faz. Você pode, na verdade, trocar e fazer alguma coisa do tipo. Você faz a verificação através de outro software, que é esse cara aqui. Inclusive eu tenho pacotes de idioma para instalar, até vou instalar eles aqui. Ó. Ou seja, isso aqui aparece no menu, mas ele não aparece aqui. Né? Ele deveria ser algo integrado nesse local. Assim como a configuração de drivers poderia ser feita por aqui, porque você tem os drivers também na loja de aplicativos. Só que eles também ficam num lugar escondido. Tipo, você tem que vir em complementos e aí você tem drivers de hardware. E aqui você não tem o driver da NVIDIA que você viu lá, você tem o OpenCL apenas para instalar. Entre outras coisas, né, você tem essas pequenas dificuldades aí que poderiam estar integradas. O live patching deveria estar aqui para a gente configurar, repositórios deveriam estar integrados lá com a loja. Enfim, sabe, a gente tem um monte de coisas que poderiam, tipo, tem soluções, existem essas soluções, elas são até fáceis de você configurar, só não tem a construção de design ideal. E quando eu falo de design, muita gente pensa somente no visual, mas visual é uma parte apenas do design. Tem a questão de própria usabilidade, de lógica, de coerência, né? E é exatamente isso que o Will estava falando. Então, muitas daquelas coisas que estão lá no Software Updates vão migrar para algum lugar aqui dentro do painel de controle. Igual tem a opção dock aqui, que não é uma coisa comum do GNOME, é algo do Ubuntu que tem a dock aqui do lado esquerdo. Beleza? Então vamos continuar aqui. Sobre a usabilidade do Ubuntu. Nós sabemos que o GNOME Desktop é personalizável, com um monte de extensões, mas nós, usuários do Ubuntu, através de décadas, esperamos mais. E até mesmo o GNOME é ótimo, mas sentimos que, em comparação com o Unity tinha um modo de trabalhar mais eficiente que a versão atual do Shell entregue por vocês, né, pelo Ubuntu. Se observarmos atualmente outras grandes distros como o Deepin, o Linux Mint, Manjaro, Elementary OS e muitas outras, essas começaram a incluir ferramentas para funções interessantes, como o manuseio de versões do kernel, uma forma mais rica de gerenciar atualizações. O Ubuntu atualmente tem duas formas de gerir atualizações graficamente, via Ubuntu Software e pelo Software Updater, e o primeiro não funciona adequadamente. Nós podemos esperar melhorias nessas funcionalidades no futuro? Deixa eu tentar explicar o que eu quis dizer aqui para ele e tal, a gente teve que conversar offline para explicar alguns detalhes, mas basicamente o que eu quis dizer é o seguinte, ó. Veja, por exemplo, o Manjaro. O Manjaro tem aquele aplicativo que permite que você instale idiomas, que você manuseie o kernel e instale drivers. O design dele não é bom, definitivamente, mas ele funciona. Ele é uma ferramenta extremamente eficiente e prática para quem quer colocar as coisas para funcionar. Isso é uma coisa bem positiva. Existir algo assim no Ubuntu até existe, mas não é nativo do sistema. Assim como o Linux Mint, provavelmente o melhor recurso que existe no sistema que torna ele diferente de outras distribuições é o gestor de atualizações. É um programa
que consegue gerir as atualizações por periculosidade, tipo o quão impactante é essa atualização para o sistema, por exemplo. Você pode desabilitar as que você não quer, você pode configurar para autoatualização, você pode criar backups do sistema através daquele programa de forma integrada, você pode mudar os mirrors, é tudo num lugar só. Tudo bonitinho, tudo que tem a ver com atualizações do sistema, você vai encontrar ali. É esse tipo de coisa que eu gostaria de ver no Ubuntu também. Porque aqui a gente tem esse Software Updater. O Software Updater é o atualizador de programas. Não sei se você está ligado. Que é esse cara aqui. Ele é simples, ele existe há muito tempo. Ele é eficaz também. Ele te dá algumas opções. Deixa ele fazer uma verificação. Acho que eu não tenho nenhuma atualização para fazer. Ó, por sorte tinha uma atualizaçãozinha para fazer do aplicativo de backups aqui do Djadup. Então a gente tem aqui, ele vai mostrar quais são os pacotes. Eu posso desmarcar se eu não quero que alguma coisa seja baixada ali, atualizada. Tem a descrição das alterações, que é uma coisa bem legal também. Você tem lá no Mint também, você pode lembrar mais tarde, instalar agora. E clicando aqui em configurações, você vai lá para aquele aplicativo, programas e atualizações, na parte de atualizações especificamente. Legal, até aí legal. Mas tem uma loja de aplicativos no Ubuntu que é a Gnome Software, certo? E aqui a gente tem uma aba que está escrito atualizações. E aqui, vou dar aqui um recarregar para procurar novas atualizações. E ele vai me dizer que os programas estão atualizados, mas a gente acabou de ver que não estão. Ou seja, eles não atualizam a mesma coisa. Por aqui eu vejo atualizações de coisas relacionadas ao Flatpak, por exemplo. Então essa aba aqui, ou a Canonical faz isso aqui funcionar como deveria, ou simplesmente tira fora, eu acho, né? E faz com que o atualizador lá ele faça todo esse trabalho. Mas eu tenho absoluta certeza que a configuração elegante é fazer com que isso aqui funcione. Porque no Fedora funciona, por exemplo, aqui a gente não tem essa mesma funcionalidade, né, para falar uma palavra parecida, né, que a gente tem no Gnome em outros lugares também. Tem outras distros, como o Manjaro, por exemplo, que também tem esse mesmo tipo de empecilho aqui, mas lá você tem então o Pamac, por exemplo, que faz esse tipo de gerenciamento de atualizações. Você não tem o Gnome Software necessariamente no sistema. E vamos lá para a resposta em relação a isso, agora que já foi contextualizado. Ele me disse o seguinte: nós temos planos de trabalhar para trazer mais dos recursos da interface do Unity para o Gnome Shell nos próximos releases. Recentemente estivemos trabalhando na melhora geral de performance do Gnome, o que é bem notável, inclusive, em fazer melhorias para monitores High DPI com escala fracionada. Isso aí é um pedido de muita gente. Eu vi que no Gnome do Pop! OS você tem esse tipo de configuração, no Ubuntu você não tem. Eu acho que ele não está aqui agora, tem que habilitar uma opçãozinha lá, se eu não me engano, mas aqui em dispositivos, em monitores você tem escala, só que você só tem 100 ou 200%. E nem sempre o dobro é exatamente o que você preferia ou o que você se sente confortável. Você vai querer às vezes 150, 125. Eu acho que se tivesse 4, né? Tipo 100, 125, 150, 175 e aí o 200, tivesse essas, na verdade, 5 opções, já seria mais do que o suficiente para a maior parte das pessoas, acredito. Mas é bacana de ver que isso está sendo implementado, é uma coisa realmente importante, que cada vez as pessoas estão tendo telas que têm maior densidade de pixels. E certos ambientes como o KDE Plasma e até mesmo o pessoal do Deepin conseguiram implementar esse tipo de escala manual, aí, além da opção automatizada, né, que organiza a interface por conta própria. A escala manual ela existe. Algumas outras distros como o Pop! OS, como o Elementary OS, eles têm isso automaticamente. Geralmente funciona, mas se não funcionar você não tem a opção de fazer um ajuste mais fino manualmente. Estou feliz que o Gnome está trazendo isso. Nós também gostaríamos de trabalhar em algumas coisas, como melhorar o suporte para multimonitor, notificações e os recursos da dock. A possibilidade de mudar os dispositivos de som diretamente pelo painel. Cara, isso aqui é sensacional, de tão básico e óbvio que deveria estar implementado já no sistema. Quando eu fiz aquele comparativo entre o Gnome e o Unity, ficava óbvio esse tipo de coisa. É óbvio que se eu clicar na minha configuração de som, eu não quero só regular o volume, eu quero ter acesso direto às configurações do meu som. Do mesmo jeito que eu tenho configuração de rede, por exemplo, do lado aqui, se eu clicar aqui, eu vou em configuração da rede diretamente, certo?
deveria ter também a opção de eu poder ir nas minhas configurações de som para poder escolher a saída que eu quero de som. Eu aqui, por exemplo, utilizo várias placas de som diferentes, vários microfones diferentes para fazer live e para fazer outras coisas. É importante que eu tenha essa habilidade de fazer esse tipo de troca de uma forma mais prática, né? Isso aqui eu não sei como não existe ainda. No Linux Mint você tem isso, no Cinnamon especificamente você tem isso de uma forma maestral ali, porque são elementos separados. Aqui no GNOME esse painel é uma coisa toda junta, mas isso não impediria necessariamente que a gente pudesse ter esse tipo mesmo de orientação aqui, ó. Tivesse aqui, logo aqui embaixo, configurações de som. Pronto, resolvido o problema. A gente tem aqui configurações de rede, configuração do usuário, seria basicamente o mesmo esquema, na minha modesta opinião, certo? Uma outra coisa aqui que a gente pode considerar realmente são recursos para dock, ela é extremamente limitada. Aqui eu já estou usando a Dash to Dock porque não tem condições de usar no meu dia a dia aqui a Dash do Ubuntu. Eu tenho muito poucas opções de configuração de tamanho, posição, enfim, coisas que podem agilizar o meu dia a dia, comportamentos, etc. Então, como é um fork do Dash to Dock, realmente eu acho que portar esses recursos não deve ser algo problemático, mas essas opções devem estar aqui nas configurações do sistema na parte de Docker. Tudo que for possível de alterar aqui deveria estar aqui nessa posição, e eu acho que, como já existe esse espaço, é só questão de adicionar funções. É basicamente isso aqui, e tem um botão de resetar tudo. Eu vi nos mockups do GNOME que eles estavam pensando em implementar um botão de reset para o GNOME Shell. Legal. Então, é uma noção que é muito interessante de se ter em sistemas assim, um botão de reconfiguração de fábrica, digamos, resetar todo o sistema, especialmente agora que o GNOME vai ser utilizado em celulares também. Enfim, é um recurso que eu gostaria de ver. Isso talvez não esteja tão atrelado ao Ubuntu, mas ao GNOME, só que as coisas por si só estão atreladas. Então aqui são coisas que eu esperava. Em termos de notificações, acho que a única coisa que poderia ser incorporada aqui, muito provavelmente, é a opção de não perturbe, igual tem do Pop! OS. É uma extensãozinha que eles fizeram, é uma coisa bem legal. Você não precisa ir até nas configurações do GNOME desabilitar a notificação grande aqui, somente um não perturbe aqui já era. E aí quando tiver esse não perturbe ativado, só coloca um ícone de um sininho aqui, cortado, igual tem no Elementary, por exemplo, para exemplificar que o GNOME aqui, as notificações elas estão mutadas, por exemplo, e elas vão simplesmente acumulando aqui. Eu acho que seria o ideal. Aí o Will continua comentando aqui que ele diz que não pretendem recriar o Unity no GNOME Shell, mas existem alguns aspectos que eles acham que podem ser melhorados e que estão fazendo isso, enviando o código para o GNOME sempre que possível. Então tem algumas coisas que eles gostariam que tivesse e eles mandam para o GNOME, às vezes deve ser aprovado, às vezes não. Falaremos sobre o Ubuntu 19.10 em um post no blog do Ubuntu em breve, acho que só depois de lançar o 19.04, né? Eu acho que vai ser interessante para todos. Estamos fazendo melhorias incrementais, fazendo as coisas serem mais rápidas, mais estáveis e mais fáceis de usar. É um bom discurso, realmente eu espero que isso aconteça. Sobre os snaps agora. Eles são uma grande solução, eu realmente adoro a praticidade que eles oferecem. Recentemente eu estive trabalhando em um servidor Nextcloud usando o Snap e ele realmente funciona como mágica. Tem até o vídeo aqui no canal, inclusive. Mas nós temos algumas dúvidas sobre o ecossistema Snap. A performance dos snaps, especialmente em HDs, deixa um pouco a desejar, mesmo que tenhamos tido melhorias nesse sentido. Melhorias de performance estão nos planos para a evolução dos snaps ou você acredita que eles atingiram uma performance adequada, na sua opinião? Eu perguntei assim porque a gente às vezes esquece que a realidade das pessoas que estão trabalhando nas coisas que a gente usa aqui no Brasil, a realidade financeira é completamente diferente da nossa. Então, SSD para eles é algo banal em muitos casos, assim, tudo bem, continua sendo mais caro com HD, etc, mas não é mais um recurso de luxo como é para muitos brasileiros, por exemplo. São problemas de terceiro mundo, como a gente gosta de brincar aqui. O Snap tem 100 megas de download, beleza, a maioria do pessoal lá tem internet rápida que baixa isso em 10 segundos. O Snap não inicia rápido em HD, eles vão pensar, mas quase ninguém usa HD mais. Que não é uma realidade pra gente, isso às vezes pode dificultar um pouco as coisas. E tem uma resposta aqui legal sobre isso. Ó. O Will comenta: nós andamos fazendo uma profunda análise e resolvendo alguns bugs complexos nos últimos meses. Por exemplo, na primeira vez que alguns dos snaps eram iniciados,
era necessário reconstruir o cache das fontes do aplicativo, o que poderia levar alguns segundos. Esse problema foi ajustado e os nossos testes mostram que isso resolveu a maior parte dos problemas de inicialização de apps. De fato, eu lembro que o Spotify que eu estou usando aqui, ele é um Snap. Ele é a versão oficial do Spotify para Linux em Snap, certo? E ele tinha realmente um pequeno delay de inicialização. Eu estou usando com SSD, que inclusive é um hardware muito bom. E agora ele está instantâneo praticamente. A gente pode fechar aqui. Vocês podem ver quanto ele demora para abrir. Tá? Ele tem, não sei se dá um segundo para abrir. Mais que isso, só, sei lá. Não é algo assim tão relevante, realmente está bem rápido. O Slack aqui também é um Snap, eu uso bastante aplicativos Snap. Continuando aqui, há sempre melhorias que podem ser feitas e o nosso time de controle de qualidade criou uma ferramenta de teste automático que nos permite testar cada Snap cada vez que houver uma mudança, como uma atualização, por exemplo, e verificar se a velocidade da inicialização e a aparência visual está adequada. Então podemos fazer regressões facilmente em caso de necessidade. Bom, nesse caso aqui do visual, dos snaps e por que eles são importantes e tal, eu recomendo que você veja o vídeo que saiu ontem no canal, beleza? Veja o vídeo que saiu ontem. Eu não vou me deter explicando aqui essa questão de aparência e tal, a gente sabe que tem alguns problemas, o tema do cursor do mouse em alguns snaps fica errado, o tema GTK em algumas aplicações, realmente tem bugs nesse sentido, tem problemas visuais de design nesse sentido. Mas, enfim, eu acho que vale a pena você ver o vídeo de ontem para entender melhor essa questão. Ele diz que está confiante de que a maior parte dos usuários não verá nenhuma demora significativa em relação aos snaps, conforme eles forem continuando o serviço, né, continuando o desenvolvimento dos snaps. Ele afirma aqui que a empresa dá um imenso valor ao feedback técnico dos usuários e análise dos leitores que puder ajudar com isso. Então, se você viu, isso aqui é uma coisa não só para o Ubuntu, mas para o software livre, cara. Se você viu alguma coisa que podia ser melhorada, não adianta só reclamar. Tipo, você pode, mas francamente, isso não resolve geralmente. Então, se você puder, dê um feedback para quem faz a aplicação. Muitas vezes a pessoa que está fazendo ela não tem ideia desse problema nessa circunstância. Eu vou te dar um exemplo. Tem um Snap do OBS Studio, que é o software que a gente usa para fazer lives geralmente, né? Inclusive, acesse aí o nosso canal de lives se você ainda não conhecia. Mas ele tem alguns probleminhas de performance comparado com a versão não Snap. E ao invés de simplesmente não usar, que foi o que eu fiz, né? Deixei ele de lado, eu instalei, testei, fiz algumas análises e enviei para o desenvolvedor desse Snap as minhas considerações e ele me falou, não, beleza, eu vou dar uma olhada aqui. E assim a gente melhora os softwares para todo mundo. Então aprenda a dar esse feedback aí sempre que possível. Pessoas interessadas podem conferir os detalhes no fórum do Snapcraft, nós adoraríamos conversar com vocês por lá. Realmente o Snapcraft tem um fórum bem bacana, parecido até com o do Diolinux, eu acho que usa até a mesma plataforma. E vocês podem colocar dúvidas, sugestões, críticas em relação aos snaps por lá. Eu perguntei para ele o seguinte, desde que os snaps foram criados para serem um formato de distribuição de software que reduziria a fragmentação e os problemas na própria distribuição de softwares para o mundo Linux, por que vocês não se juntaram com o pessoal do Flatpak? O que o Snap pode oferecer para vocês que o Flatpak não consegue? Aquela velha máxima, né, que acho que no mundo open source, no mundo livre, dificilmente isso vai acontecer em algum momento, dificilmente algo assim vai acabar. Sempre vai haver mais de uma opção para a mesma coisa, o que não é necessariamente algo ruim, mas tem suas implicações para o mercado, sem dúvida nenhuma, né? Ele comenta o seguinte, Flatpak e Snap têm diferentes objetivos. Snaps podem almejar desktops, servidores, IoT e terminal. Eu acho que ele quis falar em relação a aplicações em modo texto ou algo do tipo, né? Enquanto que o Flatpak é todo sobre a questão de desktop apps. Snaps oferece um bom número de recursos únicos, como fácil descoberta. Nós apresentamos novas aplicações do Gnome no Gnome Software a cada 2 semanas. Isso dá a chance de usuários encontrarem novos apps do que de outra forma eles não seriam encontrados. Essa é uma grande forma dos desenvolvedores deixarem os usuários saberem da existência de seus aplicativos. Eu vou comentar depois um por um aqui, tá? Instalações paralelas, você pode instalar 2 versões do mesmo Snap, o que é ideal para testes sem perder a produtividade. Múltiplos canais. Canais de snaps podem ser pensados como níveis de risco para o usuário. O canal Stable tem baixo risco, onde softwares de alta qualidade são distribuídos para o uso majoritário. Do lado completamente oposto tem o canal Edge,
onde as versões mais recentes de um software podem ser distribuídas. E entre esses dois extremos temos os canais Candidate e Beta. Os usuários podem alterar entre esses canais e níveis de risco de uma forma bem fácil. Por exemplo, testar alguma nova funcionalidade que ainda não esteja disponível na versão estável, e caso algo não funcione, você só volta para a versão anterior. Ele fala sobre o Snapcraft, que oferece um serviço grátis de construção de softwares para múltiplas arquiteturas. Apenas linke o seu projeto do GitHub e tem as builds automatizadas. Os autores dos snaps podem fazer rollback dos seus aplicativos para as versões anteriores com o clique de um botão. Caso você encontre um bug no seu último lançamento, isso aqui é a parte dos snaps, né? Você pode voltar para deixar os seus usuários seguros. E os desenvolvedores verificados. Beleza, eu vou comentar um por um dessas coisas aqui. De fato, o Snap é um pouco mais versátil nesse aspecto, em termos de abranger arquiteturas diferentes e coisas do tipo, para objetivos diferentes. E os Flatpaks, de fato, eles são mais voltados para o lado de aplicativos de desktop. Mais do que isso, eu diria que Flatpaks eles dão um formato de empacotamento com recursos que o Snap entrega também, tipo Sandbox, entre outras coisas, só que descentralizado, que é uma coisa que muitas outras distros que não o Ubuntu talvez vão querer. Porque o Snapcraft aqui, o Snapcraft.io, né, a loja dos snaps, ela é da Canonical. Então assim, por mais que você use um Snap no Arch Linux, no Manjaro ou onde você quiser, você está baixando do Snapcraft.io aqui. Enquanto que com o Flatpak, além de existir o FlatHub, você mesmo pode criar um repositório de Flatpak e ter o seu próprio repositório de aplicativos Flatpak, como o Elementary OS está planejando fazer, como o Deepin parece que vem fazendo já, como a gente vai ter provavelmente outras distros no futuro seguindo esse caminho, especialmente as que não quiserem optar pelos snaps. E eu vejo, por outro lado, os snaps sendo optados por pessoas que estão de fora do mundo Linux, que não são softwares necessariamente open source. São esses softwares de terceiro que muita gente precisa para o seu trabalho, que estão sendo distribuídos via Snap também, né? Porque muitas vezes você tem Flatpak e Snap na mesma aplicação, e aí você tem a liberdade de escolher qual você quiser. E como eu já tinha falado, inclusive no vídeo de ontem, o lado legal disso é que tanto faz, né? As aplicações são as mesmas, mas existem sim algumas diferenças. Às vezes você vai ter um Flatpak com um recurso ou numa versão tal, um Snap com algum recurso diferente ou a falta dele em uma outra versão. Então isso aí realmente pode criar algum tipo de atrito, mas de fato você pode instalar Flatpaks no Ubuntu se você quiser. Eu mesmo trabalho com alguns Flatpaks aqui no Ubuntu, alguns snaps, app images. Eu gosto bastante realmente desse tipo de formato. Agora, sobre os recursos únicos, aqui na Fácil Descoberta eu faço uma pequena ressalva. Ele não está falando nada de errado, mas isso não é um recurso do Snap, na verdade é a forma com que eles estão fazendo, né? Se eles colocassem aplicativos Flatpak ali, provavelmente daria no mesmo, né? Seriam facilitar a descoberta de novos aplicativos, só que em Flatpak. A questão é que, de fato, existe uma gama ampla de aplicativos Snap que às vezes a gente não conhece. E de fato, por causa dos snaps, eu conheci várias aplicações novas, explorando a loja de aplicativos Ubuntu ou o próprio site lá do Snapcraft, né? A gente tem... E isso é uma coisa muito legal, eu acho que essa parte de descoberta de software que faz com que os desenvolvedores, novos desenvolvedores, criem coisas diferentes e apareçam, é muito legal. Por exemplo, eu nunca tinha falado desse Live for Speed. É um jogo aqui, aparentemente pela Snap Store, aparentemente um jogo de simulação de corrida, diz que é um super jogo focado em somente simulação, não tem nada de arcade, coisa do tipo. Eu não sabia nem da existência desse jogo, por exemplo. Ou talvez alguma outra aplicação que eu vou encontrar por aqui. Aqui tem escolhas de editor, Monento. Eu também não conhecia isso aqui, é um Cross-Platform App for Tracking Personal Finances with Encrypted Data Syncing. Não conhecia essa aplicação. Mais uma vez, Snap me trazendo esse tipo de conhecimento. Eu não sei se é esse o caso, mas a gente tem aqui o lance dos canais. A gente tem o Stable, Candidate, Beta e Edge, que aqui no caso está tudo a mesma coisa. Ó. Às vezes você vai ter versões diferentes aqui, e daí é só você alterar o canal e você vai ter a versão mais recente do seu software, se você quiser. E você pode alterar essas configurações também como você quiser. Uma coisa bacana de se ver, sem dúvida nenhuma. Microsoft aqui entregando o Visual Studio Code também, ó, via Snap. E aqui você tem o mesmo esquema, né, de versionamento e tal, o tipo de licença. Quando for licença livre vai estar aqui também.
Aqui tem os comentários, ou seja, é uma forma realmente legal de interagir. A Gnome Software poderia ser quase que um hub, uma rede social de desenvolvedores, né? E o que eles falavam sobre essa parte aqui de autores, desenvolvedores verificados é interessante, porque muitas vezes as pessoas empacotam o software, mas quem fez esse empacotamento não é o desenvolvedor do aplicativo, que pode ou não ter o mesmo comprometimento que os desenvolvedores oficiais. Aqui no caso da Canonical, da loja do Snap, você tem esse certinho aqui, ó, que fica do lado do desenvolvedor, dizendo que quem faz ele é um parceiro verificado, ou seja, quem faz esse empacotamento aqui é a Microsoft de fato, não é alguém que empacotou antes e tal, e disponibilizou para a comunidade. O próprio Visual Studio Code, por exemplo, estava disponível via Snap já, mas tinha sido alguém da comunidade que tinha feito esse Snap, alguém da Canonical, eu acho até, e não a própria Microsoft. Então a gente tem essa diferença e ela é importante de ser considerada. Essas são algumas coisas. A parte aqui, tem o lado do desenvolvedor é uma coisa sensacional, importante. Instalações paralelas também é bem interessante. Essa parte do fazer rollback também é interessante. Digamos que pegar aqui o Visual Studio, lançamos uma atualização, né? Microsoft lançou uma atualização e teve algum probleminha, né? Teve algum probleminha aí e a gente quer voltar à versão anterior para que ninguém sofra com esse problema. Então lá, através do Snapcraft, você pode dar rollback nas aplicações do pessoal, beleza? Isso tem algumas implicações de privacidade para muitas pessoas, mas ninguém te obriga a usar nada no fim das contas, né? Enfim, com os snaps poderemos ver o Ubuntu se tornando rolling release no futuro. Aí entra uma questão interessante. As pessoas às vezes confundem rolling release com bleeding edge. Isso talvez seja porque geralmente essas duas coisas meio que andam juntos, mas rolling release significa só lançamentos contínuos, não significa software mais recente de todos de ponta necessariamente. O Deepin, por exemplo, é uma distro rolling release, mas ele não é bleeding edge, para citar um exemplo. Então, existe uma questão interessante aí. E se os snaps realmente forem bons o suficiente para abarcar todas as aplicações que você usa em cima de um sistema, incluindo talvez a interface do próprio Ubuntu, né, o Gnome Shell, assim como já tem um snap do KDE Plasma, por exemplo, pode ter daqui a pouco um do Gnome Shell, por que não? Então, esse tipo de coisa é possível. Com uma base LTS e os snaps rodando em cima, acaba meio que se tornando um snap, não é? Você pode atualizar aquela versão, vai ser compatível com o Core Snap ali, é a única compatibilidade que precisa teoricamente ser feita. E aí você pode simplesmente ir lançando atualizações contínuas, né? Pode ser algo que vai acontecer nesse sentido. Deu errado, você volta. Acho eu que é uma coisa interessante de se considerar. E ele me disse o seguinte, o Will Cook comentou o seguinte, ó, essa é uma questão muito interessante. Nós havíamos pensado sobre o assunto e sentimos que isso seria melhor servido em outras distros em relação a rolling, né? Nós queremos que o nosso time de QA, que é o de controle de qualidade, possa definir um grupo de pacotes juntos e ter certeza de que tudo está funcionando corretamente, da melhor forma possível. E colocar tudo isso junto em um lançamento que as pessoas possam fazer o download e usar por um longo tempo, que são as LTS. Então, a forma deles trabalharem é parecida com a da Red Hat, por exemplo. O que eles vão fazer? Não, a gente vai montar um sistema com esses pacotes aqui, os pacotes base. E a gente vai estressar esses pacotes, a gente vai testar esses pacotes, ver se está dando algum problema para lançar em uma versão, em uma distribuição que vai ter um suporte estendido por muitos anos. E como aqueles pacotes eles não vão mudar, esse trabalho se torna mais fácil. Ele diz que tentar criar um controle de qualidade estrito, tipo algo mais específico em cima de uma rolling release, é como tentar construir uma casa em areia movediça. No sentido de que, com tudo se movendo independentemente, é muito difícil testar tudo de ponta a ponta. Nós procuramos fazer uma distro que não se quebre sozinha e não achamos que isso possa ser feito com uma rolling release. Talvez alguém como a comunidade do Manjaro, por exemplo, vai discordar disso, porque o Manjaro é rolling release e ele não necessariamente se quebra sozinho. Mas de fato existe uma questão de que quando você pode até criar um sistema base que é estável, mas a interação do usuário em cima dele é meio que imprevisível. E quando você não tem um controle muito restrito, realmente é difícil de você dizer, não, bota aí no seu servidor por 5, 10 anos que não tem erro.
É só atualizar e não vai dar pau. É meio complicado de realmente fazer isso, porque você vai estar trabalhando com novidades que talvez você não esteja preparado para lidar. Um exemplo, o Ubuntu 18.04 LTS vem com o GNOME 3.22, com o Nautilus 3.26 para poder usar a área de trabalho, certo? Se fosse Rolling Release, eles teriam que trazer o mais rápido possível as versões novas do GNOME ali, e no meio desse processo muita gente ia perder o desktop, eles iam ter que criar uma solução, uma forma de ativar aquela extensão que já ia mudar a forma com que as pessoas iam mexer no desktop. Enfim, eu acho que você entendeu o problema. Isso aí não é tão problemático em um sistema que é utilizado por usuários domésticos, talvez. É chato, mas não é tão problemático no sentido de missão crítica. Mas se você for observar, todas as grandes distros que existem para fazer algum trabalho mais sério, supostamente, elas têm um tipo de trabalho de empacotamento diferente. O Debian é extremamente conservador nesse aspecto, por exemplo, mas você tem uma suposta rolling release do Debian que está lá na ponta, que é o Debian Stable, que você pode ir atualizando, Debian Seed, você vai, né, atualizando. Do lado do Red Hat da força, você não tem exatamente isso, mas você tem o Fedora, que é uma distro consideravelmente atualizada também. Não é exatamente rolling, porque tem os números de lançamentos, fix, release e tal. Você tem uma mudança de pacotes de tempos em tempos, mas é bem atualizada. E o Red Hat Enterprise ele é bem mais conservador, CentOS é bem mais conservador e tal. Você tem o OpenSUSE, que tem a versão Leap, que é exatamente uma LTS, digamos assim. E você tem a Tumbleweed, que eles já dizem assim, não, ó, é para entusiastas, coisas assim. Ou seja, não é uma opinião da Canonical especificamente, por mais que ele tenha falado aqui. A maior parte das pessoas que criam sistemas para empresas, para trabalhar, enfim, eles têm essa preocupação de não usar rolling release, aparentemente. Ainda que os snaps talvez pudessem dar essa liberdade a longo prazo, ou o S3, ou talvez os próprios Flatpaks, ou alguma coisa nesse sentido, né? Mas acho que isso justifica a forma com que ele falou. Talvez não fique tão inteligível. Algumas pessoas eu vi que ficaram meio sensíveis quando leram essa parte da Rolling Release. Mas não é que seja impossível, só de fato é mais difícil, né? Não é todo mundo que vai conseguir. E dependendo do impacto que você vai ter com o teu usuário final, pode ser mais ou menos possível. Pelo menos essa é a minha observação em relação a isso, né? Nós sabemos que, a partir de métricas de instalação, a maior parte dos usuários do Ubuntu prefere a LTS do que a intermediária. Isso nos diz que a maior parte das pessoas realmente preferem um ambiente desktop que possam usar todos os dias sem riscos de falhas. Os snaps dão aos usuários a possibilidade de ter o melhor dos dois mundos. Você tem a base sólida e tem o snap super atualizado, né? E, de fato, as pessoas geralmente preferem usar uma versão mais antiga do software que não vai dar pau do que uma versão mais nova que pode trazer recursos novos, correr esse risco e pode dar algum tipo de problema. Aí você pensa, não, eu prefiro usar a versão mais recente. Tudo bem, mas provavelmente você não tem nada a perder ao fazer isso. Quando você usa um sistema em um servidor que tem dados de muitas pessoas, dado de banco, sei lá assim, você não pode se dar esse luxo necessariamente. E de fato o Rolling Release está aí para isso, com aquela questão de suporte especializado para um determinado conjunto de pacotes, entre outras coisas assim. Aqui ele basicamente sintetiza a ideia de uma LTS com snaps, tornando o Ubuntu Rolling Release, digamos assim, que seria uma fundação sólida com aplicativos no topo. Mais ou menos, considerando, seria tipo o KDE Neon, né? A base sólida e o KDE em cima com constantes lançamentos, ali, as versões mais recentes e tal, só que via Snap. Através dos recursos de canais, como eu tinha comentado anteriormente, as pessoas podem ir de uma versão do software para outra e voltar conforme quiserem. Se você tem um Snap em particular e você quer a versão mais recente dele, você pode obter pela versão Beta ou Edge, alternando os canais, deixando o sistema e o núcleo das suas aplicações no canal estável. Nós temos um grande número de apps GNOME que são automaticamente publicados no canal Edge a cada commit upstream. Você não pode estar mais atualizado do que com eles. Então, digamos assim, você quer um Snap do Nautilus para ter a versão mais recente deles, se por acaso não tiver, né? Você pode ir lá e pegar alguma outra aplicação do GNOME. Pelo que ele explicou, existe esse tipo de coisa, é só olhar lá na Snapcraft Store. Eu comentei com ele que atualmente a gente tem vários snaps instalados por padrão no Ubuntu, como o GNOME System Monitor, por exemplo, que eu removi porque ele demora para abrir.
e quando ele abre ele fica bugado com o tema escuro do Ubuntu. Eu pedi se a gente podia ver talvez um aumento de aplicações de Snap por padrão no futuro do Ubuntu. A gente tem algumas outras, na verdade. Ele comenta que os Snaps resolvem vários problemas de desenvolvimento do Ubuntu, como por exemplo o Firefox, que ele citou aqui. Ele diz que a Canonical precisa, a cada nova versão do Firefox, criar um pacotamento, uma atualização para todas as releases ativas do Ubuntu. Nesse exato momento, na entrevista ali, ele dizia que isso significava as versões 14.04 LTS, 16.04 LTS, 18.04 LTS, 18.10 e a 19.04, que no momento da entrevista ainda estava sendo desenvolvida, todas rodando versões consideravelmente diferentes de bibliotecas, ferramentas, binários, kernel mesmo, né? Se nós fôssemos distribuir uma versão atualizada do Firefox apenas via Snap, nós poderíamos construí-lo sobre a base do Snap Core 16 e em breve o Snap Core 18 e ter certeza de que ele rodaria em todas essas versões do Ubuntu, tão bem quanto em qualquer outro sistema que rode o Snap. Essa é uma forma muito mais eficiente de distribuir aplicações e menos trabalhosa, mais segura. De fato, tem muitas vantagens, né? Então nós temos algumas ótimas razões para distribuir mais aplicações de Snap por padrão. Estamos trabalhando com esse objetivo, então sim, eventualmente distribuiremos mais aplicações como Snap, entretanto o apt não vai embora, dando ênfase para isso. Cada lançamento do Ubuntu ainda é construído sobre pacotes .deb, todo o maquinário, entre aspas, aí, e processos são ainda baseados em .deb, e nós não esperamos mudar isso por um longo tempo. Ele enfatizou isso porque algum tempo atrás teve alguns boatos de que o Ubuntu estaria deixando o apt pelo Snap, o que ele já se deu ao trabalho de desmentir aqui. A próxima pergunta, uma grande questão recorrente na nossa comunidade é sobre o marketing. Nós temos a sensação de que o Ubuntu poderia ser muito mais popular do que ele realmente é. Ele já é muito popular, mas ele poderia ser ainda mais se a parte de marketing fosse mais focada. Por que nós não vemos trabalho de marketing sendo feito sobre o Ubuntu pela Canonical, focando nos desktops e focando nos gamers, por exemplo? A Valve, eu comentei isso com ele, a Valve mostrou o Ubuntu como o sistema preferido da empresa para jogos na página de download do Steam por anos. E não mostra mais, eles mudaram a página e tiraram isso. E nós nunca vimos, eu nunca vi a Canonical falar sobre o Ubuntu para gamers. E hoje nós temos um monte de títulos rodando no Linux e o número só aumenta, você sabe, né? Mais uma vez fica o convite aí para assistir o canal de lives, né, de games que a gente tem. Com a grande parte das pessoas usando o Ubuntu ou algum derivado dele para jogar. Só você ver as estatísticas lá da Steam, está se tornando cada vez mais popular o Ubuntu. O Ubuntu sempre foi meio que o carro-chefe. Você vê os caras do Lutris testarem as coisas no Ubuntu, mostrarem no Ubuntu. Esses dias eu acompanho a conta particular de um dos criadores do Lutris no Twitter lá. Ele estava dizendo que estava montando um game rig lá novo e instalou o Ubuntu Minimal e disse que era a melhor experiência que tinha. Ou seja, a comunidade Ubuntu ela é gigante comparado com as outras, né? Tem um vídeo aí que vai sair no canal que eu vou mostrar como medir a popularidade das distros, vocês não perdem por esperar, vai ser bem interessante. E eu perguntei para ele qual era a opinião dele sobre isso, questão de marketing. Ele disse que muitos dos nossos usuários são técnicos, dos usuários do Ubuntu no caso. Então nós geralmente fazemos mais posts técnicos no nosso blog sobre como e por que nós estamos fazendo as coisas. E temos white papers sobre problemas técnicos também. Fazemos também marketing com nossos parceiros OEM para PCs e laptops. Talvez a gente não veja isso porque no Brasil eles não são tão comuns. Que eu lembre assim, já vi coisas da Dell, talvez da HP com o Ubuntu, mas fora do Brasil talvez a gente tenha algum marketing que não é visto, ou eles trabalham diretamente com as empresas e deixam as empresas fazer esse marketing. Eu não sei. De fato, muitos usuários do Ubuntu são técnicos, isso sem dúvida nenhuma, né? Muitas pessoas que trabalham com o Ubuntu usam para alguma finalidade profissional mais do que simplesmente usar nos computadores. E eu acho natural que exista geralmente bastante conteúdo técnico de posts no blog, mas sinceramente eu acho que isso não é o suficiente. Ele coloca aqui que essa é uma oportunidade para a comunidade se envolver e fazer a diferença. Nós vemos grandes comunidades como a do GeoLinux ajudando uns aos outros, advocando para o software livre, espalhando e deixando as pessoas cientes do Ubuntu, Linux e do Open Source. Eu acho que essa é a melhor forma de atingir potenciais novos usuários. Tudo bem, eu concordo que a gente possa ajudar a gente, comunidade Linux, digamos assim. Ele citou realmente o GeoLinux aqui, mas provavelmente foi porque eu estava fazendo entrevista com ele. Acontece que você eximir a sua responsabilidade disso, dizendo que a comunidade pode fazer essa parte, não é o que eu gostaria de ouvir, sinceramente.
eu gostaria de ver, não, beleza, a gente pode fazer mais posts incentivando as pessoas a usarem o sistema, falando sobre coisas interessantes e importantes. Cara, se você quer entender que tipo de conteúdo eu gostaria de ver no blog da Canonical sobre o Ubuntu, é só você acessar o blog do Elementary OS no Medium. Acessa lá, é esse tipo de conteúdo que deveria acontecer. É esse tipo de interação que o Elementary faz no Twitter e que a Canonical deveria fazer também. Felizmente eu vejo uma pequena melhora nesse sentido, mas eu esperaria mais. E a questão de anúncios, o que eu falaria era realmente fazer parcerias com youtubers, fazer anúncios no Google, fazer coisas do tipo. Eu já vi muita coisa da Red Hat mesmo para servidores, por exemplo, mas nunca vi nem da Canonical para servidores. Então, eu realmente gostaria de ver mais coisas. Recentemente nós entrevistamos um dos líderes da NVIDIA aqui no Brasil, a entrevista com o Alexandre Zibert, você pode conferir aí na descrição também se você não viu, e perguntamos para ele sobre a questão dos laptops com placas de vídeo híbridas Intel mais NVIDIA. E ele informou sobre essa implementação, dizendo que esses gráficos permutáveis, a responsabilidade de fazer eles funcionar fica nos próprios fabricantes. A NVIDIA até tinha uma solução para isso, mas a Microsoft, que era uma das empresas, ainda é uma das que mais usava essa tecnologia, acabou criando uma solução própria e deixando aquilo de lado. De forma que, como os macOS não utilizavam e poucos computadores com Linux eram vendidos de fábrica, e são de fato, eles acabaram deixando essa opção menos trabalhada, né? Ficou nas costas da Microsoft, que estava funcionando, tomou a responsabilidade para isso e já era. A questão é, dito isso, quem fica com a responsabilidade de fazer isso funcionar são as distros. Então a minha questão para você, Will Cook, foi: a Canonical tem a intenção de melhorar o suporte em relação a drivers para laptops com placas de vídeo híbridas, ao menos de forma similar ao que a System76 fez com o Pop! OS? A System76 fez essa implementação porque eles vendem computadores e os computadores têm esses gráficos permutáveis. Então tem vídeo aqui no canal de eu instalando o Pop! OS em sistemas assim. Tem lá a opçãozinha que você tem de trocar de gráfico da NVIDIA para Intel de uma forma bem interessante, enfim. Aí ele comentou o seguinte: sim, nós queremos melhorar isso, as soluções existentes são no mínimo não polidas, mas temos alguns bugs na parte de display para corrigir antes, o que significa que correções brutas e não polidas são a única opção nesse momento. Estamos trabalhando para ajustar esses problemas de forma que os usuários possam trocar entre placas gráficas sem precisar encerrar a sessão, fazer o reboot, o que já seria muito legal, espero que isso possa chegar de fato. Eu ainda não fiz uma review do Ubuntu Bud 19.04 para vocês. O Bud está bem legal no Solus 4, ele está legal também. Mas comparando o Bud do Solus com o Bud do Ubuntu, tem uma diferença interessante que eu comentei aqui com ele. Recentemente o Ubuntu Bud 19.04, testado nas Daily Builds, chegou com uma solução para uma importante parte da experiência em um desktop. O desktop, né? As versões novas do GNOME não oferecem a possibilidade de uma área de trabalho ativa através do gerenciador de arquivos, que é o Nautilus. Por conta disso, nós vemos o Ubuntu 19.04 padrão, né, com GNOME Daily Build, com uma extensão Desktop Icons para contornar essa situação. Apesar de contornar o problema, de certa forma, a gente pode concordar que essa é uma solução muito pobre em relação ao que o Ubuntu já ofereceu no passado. E esse que eu acho que é o problema, né? Você tem ali, de novo, uma extensão que oferece alguma interação com o desktop, mas é pior do que a solução anterior em muitos aspectos. Tipo de funcionalidade, especialmente você está de novo removendo coisas do usuário, isso não é uma coisa legal. E aí que entra o Bud nessa história. A Flavor Bud do Ubuntu 19.04 adicionou o Nemo, que é o gerenciador de arquivos padrão do Cinnamon, como gestor de desktop e gestor de arquivos padrão, e funciona maravilhosamente. Porque se tem uma coisa que melhorou em relação à área de trabalho nos últimos tempos foi o Linux Mint, o Cinnamon e o Nemo, né? Vocês considerariam algo assim para a versão principal do Ubuntu? Tipo, entregar o Ubuntu com interface GNOME que fosse, mas com o Nemo no lugar dele, visto que agora o Nautilus só tem a função realmente de gerenciar os arquivos, teoricamente? Essa era a minha intenção. Bom, ele comentou o seguinte: eu acho que é ótimo que exista uma diversa gama de desktop environments disponíveis, todos tentando atender melhor uma diferente base de usuários. O Ubuntu sempre deu as boas-vindas para desenvolvedores da comunidade que querem melhorar o sistema e construir algo sobre ele, e para os usuários que querem uma experiência diferente do padrão em seus computadores. É fácil de instalar isso no Ubuntu e a maior parte das flavors oferece uma imagem live para que possam ser testadas antes de serem instaladas nos computadores. Quando selecionamos qual desktop será o padrão do Ubuntu, nós olhamos para uma grande, ampla gama de critérios, incluindo
mas não se limitando a quão grande é a comunidade de desenvolvedores, o quão rápidos são os times de desenvolvimento e as suas respostas para problemas de segurança, que é uma coisa importante de fato, e o quão grande é a sua comunidade de usuários, por quanto tempo as comunidades existem, se são maduras e autossustentáveis, qual é o método de desenvolvimento, o quão rápido novas tecnologias são incorporadas ao código base e o quão familiar é o nosso time de desktop com esse código. Eu diria que esse último provavelmente foi uma das coisas que mais levou o Ubuntu para o GNOME e não para um KDE, por exemplo. As pessoas que estavam fazendo o Ubuntu acontecer sabiam mexer no GNOME. Também precisamos estar cientes do tamanho da nossa base de usuários. Nós somos de longe a mais popular distro Linux de desktop e temos com isso a imensa responsabilidade de sermos cuidadosos e considerar cada decisão que é feita. Ter entendimento de que isso impacta a vida de milhões de pessoas que usam o Ubuntu é essencial. Toda a lista de coisas combina com o GNOME e ele é a escolha certa para o Ubuntu agora. Ele meio que reforçou a ideia de que o GNOME é o padrão. Eu acho que talvez eu não tenha conseguido ser claro para ele nesse sentido, porque eu não estava querendo dizer para eles usarem o Bud. Estava querendo dizer para eles usarem o Nemo no lugar do Nautilus, talvez porque isso traria exatamente a função de desktop de volta com um primor muito grande. Mas enfim, temos aí a resposta de que é #GNOME até o final. Recentemente nós entrevistamos o Jason Evangelo, o Evangelho, né, como a gente chama aqui no Brasil, que é o cara da Forbes. A gente entrevistou lá no GeoLinux, tem um link aqui nesse post mesmo, só você clicar aqui, é uma entrevista bem legal. Ele comentou que falou com vocês há algum tempo sobre uma nova e mais fácil forma de instalar as versões mais recentes dos drivers de vídeo no Ubuntu. Existe efetivamente alguma implementação disso sendo feita? A questão é a seguinte, o Ubuntu ele até vem com versões relativamente novas dos drivers, mas o pensamento inicial, especialmente numa LTS, é estabilidade. Se o driver novo ele não foi testado o suficiente, ele não entra no repositório. Ponto final. Mesmo que ele traga mais desempenho, mesmo que ele não seja bugado, se ele não conseguiu entrar no ciclo de testes, no ciclo de vamos verificar se dá algum problema, ele não entra. O que é uma coisa boa até certo ponto se você está buscando estabilidade, mas é uma coisa ruim se você está buscando o máximo do desempenho para jogos ou para alguma outra coisa do tipo, aplicações gráficas, edição de vídeo, sei lá. Para isso existem repositórios adicionais, tanto para o Mesa Driver quanto para os drivers da NVIDIA, que vai trazer suporte a Vulkan e outras coisas. E isso, conforme o tempo passa, vai sendo incorporado por padrão no Ubuntu naturalmente, né? Mas se você quer isso nesse exato momento e ter as versões mais recentes dos drivers da NVIDIA, você precisa adicionar um PPA, que é muito fácil, a gente já fez vídeo, já tem artigo no blog, definitivamente não leva 10 segundos para você fazer isso, mas não é tão simples quanto, sei lá, clicar num checkbox e dizer assim, habilite esse repositório. Isso poderia estar no Ubuntu, né? E foi exatamente sobre isso que o Jason comentou. E o Will Cook comentou o seguinte, nós estamos trabalhando ativamente nisso. Instalando drivers de KMS no ambiente de Secure Boot é interessante e desafiador. Os drivers precisam ser assinados com a mesma chave do kernel, mas essas chaves são efêmeras e não estão disponíveis para assinatura quando a ISO é produzida. Estamos fazendo progressos. Sinceramente, não me disse muito. Legal, estamos trabalhando nisso. Dá para reduzir nessa frase. Aqui não falou nada demais, mas eu gostaria muito de ver isso acontecer. Lá atrás eu tinha falado que fazia tempo que o Ubuntu não lançava ferramentas que facilitam a vida do usuário, é exatamente nisso que eu estava pensando. O Ubuntu deixou de ser um solucionador de problemas para virar um empacotador de software, igual muitas distros existem por aí. São sistemas que não criam um software para solucionar um problema que existe, mas pegam softwares que já existem em outras comunidades e no máximo dão uma mexidinha. É nesse sentido. A primeira impressão é muito importante, todos nós sabemos disso. Então, por que não usar uma tela de boas-vindas mais completa, como a do Ubuntu Bud, Ubuntu Mate, Deepin ou Linux Mint, para fazer a introdução ao novo Ubuntu? Vocês já devem ter visto que o Ubuntu novo tem aquela tela de Welcome, né, onde você faz algumas configurações básicas e tem uma telinha que te dá acesso a alguns aplicativos Snap e tal, diz para você abrir a loja, instalar as coisas, assim. Só que se você for ver o Ubuntu Mate, o Ubuntu Bud, até mesmo o Linux Mint, o Manjaro, sei lá, eles têm um passo a passo, o Deepin em especial, tem um vídeo que mostra como a interface funciona.
Os demais, eles têm um passo a passo, tipo, faça isso, configure aquilo. No Mint mesmo tem lá, faça um snapshot do sistema, né? Faça um backup do sistema, faça atualização, instale o driver, personalize o sistema aqui desse jeito, como você quiser utilizar e finish. E aí tem a documentação e etc. No Ubuntu Mate você tem outras coisas, tipo, instale aqui o Google Chrome, instale aqui essa função, instale aqui essa outra função. Ou seja, é uma tela de boas-vindas, mas também é tipo um primeiro setup, que você deixa o sistema exatamente como você quer, na primeira tela que você vê. Você pode dizer que isso é desnecessário, e talvez não seja super necessário de fato, né? É importante que tenha um menu de ajuda e tal, isso até o Ubuntu tem. Não é perfeito, porque as telas não batem com o que você tem na interface completamente, mas tem. Né? Mas definitivamente, se já existe algo assim em outros lugares, no próprio ecossistema do Ubuntu, nas flavors oficiais, por que não no Ubuntu principal? Será que é tão difícil de ver uma coisa boa nesses derivados e talvez trazer para o próprio sistema? E aí ele me deu uma resposta que me caiu um pouco dos butiá do bolso, mas tudo bem. O Will Cook comentou o seguinte: francamente, eu acho que o YouTube é uma plataforma muito melhor para aprender como usar um desktop em particular do que uma tela de boas-vindas. Concordo. Um vídeo como esse aqui, você está aprendendo provavelmente muito mais do que se você estivesse simplesmente lendo o texto, né? A gente debateu o assunto desse jeito. Dito isso, estamos trabalhando para mover a nossa tela de boas-vindas para algo mais próximo do GNOME Initial Setup, que é aquela telinha que permite que faça suas configurações básicas, adições de contas e tal. Na verdade, é quase igual ao que tem já no Ubuntu, se a gente for ver. Mas tem uma pequena diferença. Se for exatamente como a do Pop! OS, lá do System 76, você cria, por exemplo, o seu usuário na primeira inicialização, tipo instalação OAM, né? Então nós temos algumas novas opções e aparências que deverão aparecer nos próximos lançamentos. Gostaria de ver exatamente o que eles estão planejando aí. Mas, cara, olhem o Deepin. Se inspirem lá, porque tem muita coisa. Nossa meta é, claro, fazer com que tudo seja intuitivo e fácil de usar, o que significa que essas instruções são necessárias de fato. Então, apesar dele dizer que essas instruções são necessárias, ele também acha que a forma de aprender a usar é melhor no YouTube, alguma coisa desse tipo. Mas, ok, é o tipo de coisa que para você convencer a pessoa, você teria que tomar um café, sentar, contar uma história e daí fazer ele entender esse ponto de vista. E aqui eu fiz uma pergunta honesta, porque eu me frustrei bastante com o que o Ubuntu fez nos últimos anos. Venho sempre acompanhando o sistema, porque é a minha distro favorita de muito tempo, e eu gostaria de vê-lo brilhar novamente, né? Eu gostaria de ver ele se destacar da mesma forma. E eu fiz uma pergunta honesta para ele. Você está feliz com o Ubuntu de desktop atualmente? Eu acho que ele deu, né, aquela coisa assim, não, estou falando com o público, estou falando com a imprensa aqui, mas realmente o Ubuntu tem muita coisa boa ainda a oferecer, muitas coisas novas que não tinham nas versões anteriores, tem nessas versões com GNOME, que são coisas boas de fato, mas a gente fica realmente com aquela sensação de que perdeu um pouquinho da identidade lá atrás, porque era uma coisa realmente meio que Unity, né, uma coisa única. É uma coisa que tinha um viés que parecia que ia abarcar mercados que colocariam o Ubuntu na frente dos olhos das pessoas. Era o Ubuntu para TV, o Ubuntu para smartphone. E a gente perdeu isso. Muita gente perdeu um pouco da confiança na Canonical nesse momento. Eu fui um deles, inclusive. Na questão de capacidade de realizar essas grandes proezas, porque definitivamente são grandes proezas. Nunca duvidei da competência deles, mas... enfim... O Will comenta o seguinte: o Ubuntu continua a me surpreender. Nós vimos ele sendo usado mais e mais em lugares diferentes, em robôs, em fazendas, até switches e no coração de data centers gigantes, até nos servidores rodando nesses data centers, provendo serviços para a internet das coisas, em dispositivos nas casas das pessoas, todos rodando Ubuntu. Eu especialmente adoro quando vemos o Ubuntu em Wild em séries de TV, tipo quando aparece o Ubuntu em algum lugar assim. A versão 19.04 está tomando forma para ser um grande lançamento. De fato, eu estou usando ela nesse momento para fazer o vídeo e ela está muito boa. Nós fizemos melhorias de performance, o que é notável, que creio que as pessoas notarão logo de cara ao instalar o Discodingo, que é o codinome dessa versão. Ele tem um visual incrível e uma grande gama de aplicações de alta qualidade disponíveis por padrão, melhores do que nunca. Acho que eu concordo nesse ponto.
Como você mencionou anteriormente, mais games estão rodando no Ubuntu agora e graças ao trabalho feito pela Valve com tecnologias envolvendo o Proton e o DXVK se tornando mais maduras, isso significa que uma nova gama de usuários está chegando ao Linux porque eles podem fazer simplesmente tudo o que querem no sistema. E aqui que é um ponto importante, o Ubuntu é a porta de entrada para essas pessoas. E é por isso que é importante que o Ubuntu seja a mais fácil de todas. E hoje ele não é necessariamente a mais fácil. Ele se torna fácil porque para tudo que você pesquise na internet, você tem algo para o Ubuntu. Existe uma documentação oficial e extraoficial gigantesca em relação a várias outras distros populares que teoricamente são até mais fáceis de se entender, de se visualizar, de fazer uma transição, como o Zorin, como o Mint, como o Deepin. São distribuições que têm um apelo de facilidade muito grande porque carregam a experiência que as pessoas já têm em outros sistemas para esse sistema novo, enquanto o GNOME é uma experiência completamente diferente do que a maior parte das pessoas está habituada. E é por isso que eu me preocupo tanto com o que o Ubuntu está aparecendo aí para o público, porque inevitavelmente as pessoas vão testar ele por ele ser tão popular. Felizmente, independente da situação, sendo que algumas dessas distros que facilitam a entrada do usuário para o mundo Linux já tenham determinadas soluções, se o Ubuntu não tiver essa solução, provavelmente vai ser possível e até mesmo fácil de encontrar elas através de uma pesquisa por conta da popularidade. E ele diz que é um ótimo momento para ser um usuário de Linux, ele está orgulhoso da posição do Ubuntu no mercado, visto que o sistema continua evoluindo como plataforma e nós ainda temos uma grande experiência de usuário para tudo que for feito. As pessoas continuam amando usar o Ubuntu para conseguir fazer e produzir coisas incríveis. Muito obrigado. De fato, é exatamente isso que acontece. E, enfim, eu gostaria de agradecer aí o Will Cook pela paciência de responder as questões. Essa entrevista foi feita em inglês. O pessoal que faz parte do clube dos canais recebeu a entrevista original em inglês também para poder acessar através da aba da comunidade. Você pode entrar para o clube e também ajudar o nosso projeto com o link aí na descrição. E agora chegou a vez de você comentar. Você pode vir aqui comentar no post se você quiser, ou pode comentar aí no YouTube mesmo. Vamos discutir, eu acho que eu já expus os pontos que eu pensava em relação à entrevista do Will Cook aqui. Como você viu, deu um vídeo bem longo, deu bastante pano para manga, tem alguns pontos relativamente polêmicos, alguns que me deixam otimista, outros me deixam um pouco decepcionado, sinceramente, mas o Ubuntu continua sendo uma marca extremamente forte para o mundo Linux e a porta de entrada para muita gente. Até o próximo vídeo, um grande abraço, valeu e falou!